Renata, um abraço, feliz semana para você. Olha, agora são 7h44 e a gente vai falar com o professor Cláudio Borges, não é isso, Wellington? Sim. Ele já está na linha com a gente. Muito bom dia, professor Cláudio. Bom dia, Adriana. Bom dia, Wellington. Tudo bem? Bom dia, Cláudio. Tudo em paz? Ótimo. Ô, Cláudio, tem gente torcendo para que com esse frio a sua língua esteja assim meia dura, que não dê para falar quais são os grandes problemas das nossas escolas hoje. É a questão do extintor, é a questão da falta de professor de apoio. Qual é o grande problema hoje? Wellington, são tantos grandes problemas que nós temos aí na rede municipal de educação que eu não poderia enumerar para você só dois, né? São muitos, mas que eu entrei com ação no Ministério Público, denúncia, foi sobre a falta de professores de diversas disciplinas, fato que se arrasta desde o começo do ano, e a falta de professores de apoio. Essa é uma denúncia. Inclusive, como isso vem se arrastando desde o começo do ano, foi mais do que divulgado aí na mídia aqui de Uberaba, o Jornal da Manhã, inclusive, tem sido um veículo de comunicação muito responsável no sentido de informar a população em relação a esses problemas, e isso já é de conhecimento da Prefeitura, estamos cobrando há muito tempo. Eu tenho um canal no YouTube que eu venho há muito tempo fazendo essas denúncias, venho apertando a Prefeitura e nada se resolve. Inclusive, aí umas mães me pediram, mães de alunos com deficiências, que fizessem um abaixo-assinado. Inclusive, fiz um abaixo-assinado, anexei a denúncia, que está lá no Ministério Público, está na mão da promotora Fernanda Fiorati. Eu tenho ido ao Ministério Público, liguei recentemente para a assessoria dela, mas ela ainda não deu um retorno em relação a essa situação. O pedido que eu fiz, tanto na denúncia quanto no abaixo-assinado, é que essas carências de falta de professor de várias especialidades e falta de professor de apoio fosse resolvido antes do início do segundo semestre. Que olha comigo aqui, Wellington, a gente tem a ação da Prefeitura lesando tanto o aluno quanto o professor. Por que lesando o aluno? Porque nós temos muitos alunos de diferentes escolas e de CNEs que estão sofrendo essa carência, essa falta de professor desde o começo do ano. Por que lesa o professor? Nós tivemos um concurso público ano passado e tem gente para ser chamado. Não é possível que a Prefeitura não consiga se organizar para que em 6 meses, um semestre, tenham sido chamadas essas pessoas para trabalhar. E além de lesar o direito de aprender do aluno, o direito de trabalhar do professor, nós temos várias denúncias que está ocorrendo. Desvio de função, por exemplo, pegam aquelas inspetoras de corredor para substituir professor que está faltando. Então, tem inspetora que está substituindo professor de português, matemática, ciências, história, geografia. Será que ela domina todos esses conteúdos? Será que esses conteúdos estão sendo passados para os alunos com o nível de qualidade que seria passado tendo um professor especialista da área? Temos aí também denúncias, que inclusive foram feitas pelo Jornal da Manhã, de professores sendo constrangidos até a fazerem limpeza de sala de aula, limpeza de sala de professores. E a outra denúncia que eu fiz no Ministério Público foi sobre os extintores de incêndio vencidos desde setembro do ano passado. Wellington, infelizmente eu estou chegando à conclusão que as leis parecem valer só para nós cidadãos. Se nós não cumprimos a lei, nós somos penalizados, mas parece que o setor público não quer dar o exemplo de ele cumprir a legislação. Então eu vejo o setor público cobrar de nós, cidadãos, mas não cumprir a parte dele. O que acontece com uma empresa que estiver com o extintor vencido e o AVCD não estiver em dia? O que acontece com a prefeitura que desde o ano passado está deixando essa situação nas escolas? Às vezes um TAC. Oi? Às vezes um TAC.
que dê aí mais 2 ou 3 anos para resolver, né? Ah, sim. É verdade. Ô, Cláudio, a propósito, sobre essa questão dos extintores, a própria secretaria me disse aí no fim de semana, eu até publiquei isso, não sei se você chegou a ver, que as diretoras podem usar aquele dinheiro, que é o dinheiro na escola, parece-me que chama o programa, não é isso? Que elas Isso, podem dinheiro usar direto na escola. Então, elas podem usar esse dinheiro para fazer a manutenção dos extintores. Wellington, mas vamos raciocinar aqui juntos. Existe uma hierarquia, concorda comigo? Claro, sempre tem, né? Qual que é a hierarquia? Quem é o responsável maior? A prefeita. Falando de educação. Sim. O segundo maior responsável, o secretário de educação. Com certeza. Nessa hierarquia aí, o diretor está na parte de baixo da hierarquia. Agora raciocina comigo. Se o extintor de incêndio está vencido, não é em uma unidade, são mais de uma unidade. Se o extintor está vencido há mais de ano e a direção da escola não toma providência, se o secretário de educação não toma providência, a quem cabe tomar providência? Bom, vou te dar um outro exemplo. Eu conheço o caso de uma escola, inclusive eu tenho vários vídeos sobre isso no meu canal no YouTube. O portão da escola está há mais de ano com o porteiro eletrônico estragado, o portão do estacionamento. Esse portão já estava há mais ou menos um ano só encostado. Qualquer pessoa que chegasse e empurrasse ele, abria, podia ter acesso à escola. Bom, vamos pensar aqui. Se aluno descobre isso, pode ter fuga de aluno da escola. E pode acontecer alguma coisa com esse aluno. Se uma pessoa de má fé, como já ocorreu recentemente aqui no nosso país, entra dentro da escola, Deus queira que isso não aconteça, o pior pode vir a acontecer, como já aconteceu em várias escolas do Brasil. Isso por causa da falta de manutenção do portão eletrônico da escola. Só começaram a colocar cadeado nesse portão depois que eu denunciei, inclusive saiu na sua coluna sobre, aí colocaram cadeado. Wellington, se a diretora da escola ou o diretor não arruma o portão há mais de ano, se o extintor está vencido há mais de ano, outras denúncias que eu fiz, corredor, onde os alunos andam de uma sala para outra, abatendo, afundando, correndo risco de machucar o aluno, só arrumou depois que eu denunciei. Porta caindo, só arrumou depois que eu denunciei. Se o diretor não cumpre essa obrigação, e há denúncia, o secretário de Educação tem que, como autoridade hierarquicamente superior, tomar providência. Exatamente. Chamar a diretora, vamos resolver isso. Se o secretário de Educação também se omite em resolver, cabe à prefeita tomar providência. Agora, o que eu percebo na prefeitura é o seguinte: não, mas quem tem que resolver isso não é a prefeita, é a diretora. Não é o secretário, é a diretora. Gente, a prefeitura tem que parar de ficar empurrando quem tem que resolver e resolver o problema. Eu não quero saber se é o diretor, se é o secretário ou o prefeito que vai resolver. Eu não quero é que fique um ano sem resolver o problema. Professor, e na sua avaliação, todos esses problemas estruturais, né, que já verificados pelo senhor, acabam afetando a qualidade do ensino? Porque nas suas redes sociais tem aqui um relatório dos níveis de escrita dos alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. E o dado é alarmante, né, que apenas 42% dos alunos que 42% dos alunos terminam o segundo ano sem estarem alfabetizados. É quase a metade, isso é muito grave, né? Adriana, eu vou te dar uma noção da gravidade disso daí. A Base Nacional Comum Curricular, que é a referência para todo o território brasileiro do que tem que ser ensinado em cada série, em todas as escolas do Brasil, até o final da educação básica, ou seja, até terminar o ensino médio, ela determina que, no caso da alfabetização, a criança tem que estar alfabetizada no segundo ano do ensino fundamental 1.
no segundo ano. E os dados que nós temos, que são de avaliações feitas pela Prefeitura Municipal de Uberaba, então os dados são da própria Prefeitura, é que no ano de 2023, 42% dos alunos não estavam atingindo o nível de alfabetização. 42% não dominavam a alfabetização. É extremamente grave. Vou te dar um outro exemplo. Nós temos um plano decenal municipal de educação que foi feito antes da Base Nacional Comum Curricular. E esse plano ainda está vigente até o final desse ano. Creio que o novo plano deva ser aprovado na Câmara Municipal o ano que vem. No Plano Decenal Municipal de Educação, foi estabelecido que até o terceiro ano, final do terceiro ano do Fundamental, uma criança tem que estar alfabetizada. Bom, qual que é a situação real? Não estamos cumprindo o Plano Decenal Municipal de Educação, que foi feito pela própria Prefeitura Municipal de Uberaba e aprovado pela Câmara Municipal. Porque não estamos alfabetizando todas as crianças até o terceiro ano. Não estamos cumprindo o que determina a Base Nacional Comum Curricular, porque também não estamos alfabetizando as crianças no segundo ano, que é o que determina a base. E há um grande número de crianças sendo promovidas do ensino fundamental 1, que é até o quinto ano, para o fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, sem estar devidamente alfabetizada. Para você sentir a gravidade desse problema, as pessoas às vezes não têm essa visão, mas professores, trabalhamos como especialistas. Para ficar mais claro o exemplo, vamos pegar a medicina, que as pessoas têm uma noção melhor. Nós não pedimos para o neurologista cuidar do coração. Existe uma especialidade que é a cardiologia. Nós não pedimos para que o ortopedista cuide do nosso cérebro, nosso sistema nervoso. Isso é com o neuro. Então, tem um especialista para cada função do nosso corpo. A mesma coisa é a educação. Tem especialistas para cada nível que está a criança. Então, por exemplo, o Fundamental 1 é onde estão os especialistas, as pessoas capacitadas a alfabetizar. O Fundamental 2, do sexto ao nono, estão os especialistas que não são formados para alfabetizar. São formados para pegarem alunos alfabetizados e ensinar as especialidades de português, matemática, história, geografia e as diversas outras disciplinas que estão na grade curricular. O aluno que é promovido do Fundamental 1 para o 2, analfabeto, sem dominar habilidades de leitura, de escrita, o mínimo de interpretação e o mínimo da matemática, eu estava ensinando antes de eu afastar por causa da legislação eleitoral, eu tive que me afastar, fazer a desincompatibilização do meu cargo, mas antes de eu desincompatibilizar por causa da legislação eleitoral, eu estava ensinando tabuada para alunos do sétimo ano do ensino fundamental 2. É que o aluno acaba sendo engolido aí pelo processo dos anos seguintes, né? Sim, eu vou te dar um exemplo muito simples. A minha área é geografia, eu estou ensinando tabuada. Porque sem o aluno conhecer a tabuada, é difícil eu ensinar geografia. Eu vou te dar 2 exemplos simplesinhos. Eu precisava que o aluno tivesse uma noção de aproximadamente quantos meses que se passam para que haja a troca das estações do ano. Então, peguei um raciocínio simples com ele. Temos 12 meses no ano. São 4 estações. Se dividirmos 12 meses por 4 estações, aproximadamente de quantos em quantos meses nós temos a troca das estações. O aluno aprendeu sobre as estações do ano, mas na hora de dividir 12 por 4, para ter a noção que são aproximadamente 3 meses da troca das estações, ele não consegue fazer esse raciocínio. Mas esse é um exemplo prático, professor? Desse desconhecimento do aluno? É um exemplo prático de como as deficiências, as carências que vêm do Fundamental 1
comprometem a aprendizagem do aluno no Fundamental 2. Te dou outro exemplo, Hélio. Análise de gráfico. Como na minha área de geografia, eu trabalho um pouco de tudo, inclusive economia. Então, fui fazer uma análise com os alunos do 7º ano sobre a evolução da economia brasileira ao longo de 4 trimestres, eu não me lembro o ano. E raciocinando com os alunos. Se o ano tem 12 meses, eu fiz toda a análise do gráfico, tem que ter título, tem que ter legenda, tem que ter fonte. E aí, para eles fazerem a interpretação do gráfico, pedi para eles raciocinarem comigo. Se o ano tem 12 meses, e nós temos 4 trimestres no ano, um trimestre dura mais ou menos quantos meses? Não conseguiram dividir 12 por 4. Eu sabia que o trimestre era 3 meses. Aí eu peguei e falei, vamos fazer um outro raciocínio. Um bimestre são quantos meses? Que a gente usa muito na escola, né? A questão do bimestre. São 2. Se um bimestre são 2, um trimestre são quantos meses? 3. Então, Elton, você consegue perceber que como essas coisas que parecem pequenas, elas travam que o aluno consiga fazer certos raciocínios que são simples, mas são extremamente necessários para ele compreender como que funciona, no caso da geografia, como que funcionam os processos da natureza, como que funcionam os processos da economia, da política, da geopolítica, das relações entre os países. Eu, por exemplo, teria que ensinar a escala para o aluno do 6º ano. Mas como eu vou ensinar a escala, que é da parte da cartografia, se ele não sabe tabuada? Professor. Muito complicado mesmo essa situação. Vamos ver qual será o posicionamento do Ministério Público a partir das denúncias já formalizadas, né? Professor Cláudio, muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? E a gente vai se falando, não é? Por nada, Ayrton. Que queremos Olha, todos, eu também estou ansioso aí para ver qual vai ser o posicionamento da promotora, Fernanda Fiorati. Eu fiz uma outra denúncia de umas enchentes lá no Valinho de Melo. Em 6 dias eu tive resposta do promotor. O promotor determinou que o CODAL, a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura façam uma série de estudos para fazer levantamento sobre situações que eu relatei. E essa denúncia que eu fiz sobre a carência de professores, inclusive professores de apoio, ela foi feita antes, até agora nós não tivemos resposta. O que o assessor me disse é que a Fernanda Fiorati está com uma demanda muito grande de serviço, me parece que agora ela também vai pegar na licença do José Carlos Fernandes do patrimônio, né? Ela vai acumular. E só a promotoria dela, ela precisaria de ter um outro promotor que ajudasse. Mas como é uma questão urgente, eu espero que ela olhe com carinho, dê uma certa prioridade, porque senão os alunos não vão ficar só 6 meses com carência de professor em diversas escolas, vão ficar 12 meses, porque parece que da parte da prefeitura nós não vamos ter nenhuma ação. Inclusive, fui tentar protocolar o abaixo-assinado que eu fiz na prefeitura, o mesmo que eu protocolei lá no Ministério Público, criaram tanta dificuldade que eu não consegui. Parece que não querem ouvir o pedido dos pais para que o problema se resolva. Manda por AR, professor. A gente aguarda, então. Obrigada, viu? Deus, prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. Um abraço.